Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre rescisão indireta. O que é rescisão indireta? É a justa causa do empregado para o empregador. Você deve estar mais acostumado a ter ouvido justa causa quando o empregado infringe alguma regra do contrato de trabalho. Hoje a gente vai falar inverso, quando é o empregador que não cumpre com o seu papel. Se você pensou num processo burocrático, desgastante, que pode trazer ainda mais problemas para você, assiste esse vídeo que tem um conteúdo bem valioso. Olá, eu sou Flávia Secom, advogada especializada em Direito do Trabalho e das Famílias. Estou aqui hoje para te mostrar que aquele problema que tem te tirado o sono pode ser resolvido de forma mais simples, menos burocrática e com uma boa consultoria jurídica. A justa causa para o empregador está disciplinada no artigo 483 da CLT, tá? Então, o artigo 483 da CLT, ele fala o seguinte: o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando a. forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, que é proibido por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Então, um exemplo, um contador. O contador tá lá trabalhando na empresa, aí o dono da empresa vem e fala para ele assim: contador, eu quero pagar menos tributo, quero diminuir minha carga tributária, omite aí o faturamento e tal. Como o contador, ele que assina e ele responde criminalmente, né, por todos os documentos que ele assina, ele pode, por conta desse pedido, né, que é ilegal, né, defeso por lei, ele pode pedir a rescisão do contrato de trabalho, não ir mais trabalhar e a empresa vai ser condenada a pagar todos os direitos que ele teria se ele fosse dispensado pela empresa, tá? Então, assim, tem esses efeitos, a rescisão indireta, né? Você tem que terminar com o contrato de trabalho, não dá só para você fazer uma reclamação. Você entra com uma ação pretendendo rescindir o contrato, tá? Já no inciso B, se o empregado ele for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Então, por exemplo, o meu chefe está me perseguindo, ele persegue todo mundo, mas a mim é uma perseguição muito mais forte. Isso também é um motivo, tá? O inciso C, correr perigo manifesto de mal considerável. Um gás que está sendo um lugar contaminado por um gás que não tem o devido cuidado com o ambiente, asseio com o ambiente, e aquilo está prejudicando a saúde do empregado, tá? O inciso D, não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Aí é mais genérico, né? Por isso que tem que analisar o caso, e aí, se não tiver em nenhum dos incisos, o advogado ou a advogada coloca aqui no inciso D, né? Que é bem genérico. Alguma coisa que não está disciplinada aqui, aí a gente usa esse inciso, tá? O inciso F. O empregador ou seus prepostos ofenderam-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Então, chegar às vias de fato, né? Você chegar a agredir, alguém agrediu o empregado fisicamente, né? Então, isso é motivo para rescindir. O inciso G é o empregador, né, reduzir o seu trabalho, sendo que este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Então, assim, o empregador, você recebe por tarefa e, de repente, ele diminui as suas tarefas para diminuir o seu salário. Isso também é uma forma de você conseguir a rescisão do seu contrato de trabalho e receber todos os seus direitos. O parágrafo 1º fala que o empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. É mais ou menos parecido com aquela que eu dei o exemplo do contador, né? Então, são muitas situações que acontecem que o empregado ele não é obrigado
a fazer. É lógico que seria bom você pedir uma orientação jurídica, porque às vezes na sua ideia, na sua concepção, aquilo é errado e não é, né? Então seria sempre bom você pedir uma orientação antes, porque daí o técnico jurídico, que é o advogado, a advogada, ele vai dizer para você o que se enquadra aqui no parágrafo 1º, né? E o que não se enquadra, né? Tem muita gente que liga falando, mas o meu patrão pede para... Eu fui contratada para uma função, mas eu estou exercendo outras funções. E o que eu digo? Não tem problema, né? Quando aquela função é digna e não é para te diminuir ou para te humilhar de certa forma, né? Para você pedir demissão, por exemplo, como uma perseguição, você tem obrigação sim de cumprir aquela tarefa, né? Porque às vezes as pessoas elas não sabem definir, né? O que pode ser uma extensão daquela função ou uma coisa ilegal, por exemplo, ou que não está correto perante um terceiro, né? Então seria bom sempre analisar uma pessoa da área mesmo, um técnico jurídico que vai definir isso para vocês. O parágrafo 3º fala que nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final da decisão. Então, assim, se o fato gerador dessa sua vontade de rescindir o contrato, né, dessa falta grave da empresa, né, for mesmo grave, você acha que não tem como voltar a trabalhar, você pode, né, escolher. Então, até o juiz decidir o seu processo, você pode falar pro seu advogado, para sua advogada, olha, doutora, eu não quero mais ir, né, trabalhar. Eu posso não ir enquanto o processo está sendo decidido, está sendo analisado? Pode. Então, você tem essas duas possibilidades. Ou você continua trabalhando até que seja decidido o seu pedido na Justiça do Trabalho, ou você avisa o juiz que está cuidando do seu processo que você não irá mais, né? E aguarda a decisão, tá bom? Então esse é um artigo muito importante, porque tem pessoas que elas ficam até doentes, né? De ter que continuar indo trabalhar. Aquele ambiente, ele é tão hostil, tão gerador de problemas, até de saúde, né? Que a pessoa fica com depressão, às vezes até uma doença mesmo. Eu tive uma cliente que eu cuidei do caso dela, que ela tinha uma dor de garganta e não sarava nunca, não sarava, e fez exames e tal, não era nada. E ela começou a fazer terapia, né, que o psiquiatra indicou, e aí a psicóloga, ela analisando o caso, ela viu que aquele ambiente de trabalho fazia tão mal para ela que mexeu com todo o sistema respiratório dela. Então, quando ela pediu a rescisão e conseguiu essa rescisão, não foi mais trabalhar, foi como tirar com a mão, né? Ela sarou. Então, muita gente também me pergunta por que a rescisão indireta ela é mais proveitosa, né? E mais justa. Não é nem proveitosa, é justa mesmo pro trabalhador. Porque quando você não está contente com alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa que eu elenquei aqui, algum fato, você pode pedir demissão? Pode, né? Você pode não querer entrar com o processo e ver o seu pedido reconhecido de rescisão indireta, que é a justa causa para a empresa. Mas você tem algumas perdas, né, de remuneração, como, por exemplo, a multa dos 40% sobre o seu fundo de garantia. Também você não recebe o aviso prévio, também não recebe o seguro-desemprego, né, não te dá o direito para você habilitar o seu seguro-desemprego. Então, por isso que tem muitas empresas, né, às vezes agindo de má fé, eles fazem com que você fique numa saia justa, né, e acabe pedindo demissão, porque é uma economia danada, né? Não tem que pagar o aviso prévio, não tem que pagar a multa dos 40% sobre o fundo de garantia, enfim. Então, mas aí a gente tem que abrir o olho, né? E não deixar o empregador fazer esse tipo de coisa. Mas eu tô falando de empregadores, né? De empresas que têm uma filosofia errada, né? A maioria, acredito eu, que não seja assim. Então, quando parte já para um problema judicial, né? Aí não tem jeito. Aí a pessoa vai ter que procurar mesmo uma assessoria jurídica que descomplique isso e resolva o seu problema. Agora eu vou dizer aqui para vocês algumas situações mais comuns que ensejam essa rescisão indireta, tá? Atrasos de salários, por exemplo,
irregularidade dos depósitos do FGTS, o assédio moral, que eu vou fazer um vídeo só para tratar do assédio moral, o assédio físico, né, quando, por exemplo, o empregador ele exige que você pegue pesos excessivos, não tem nenhuma empilhadeira, nada para ajudar. Obrigar o empregado a realizar funções não previstas no contrato, né, entre outras situações que afrontam ao que foi estabelecido no contrato de trabalho, né? As garantias do empregado com a rescisão indireta são as seguintes, tá? Então, a pessoa que teve reconhecido uma rescisão indireta do contrato de trabalho, ela tem garantido o saldo de salário, a multa dos 40%, né, como eu já falei, a liberação do fundo de garantia com essa multa, a habilitação, as guias para habilitação do seguro-desemprego, 13º, as férias, férias vencidas, férias proporcionais, enfim, é como se tivesse sido mesmo uma rescisão contratual normal, né, feita pelo empregador. Como você pode ter acesso a essa rescisão indireta? Então seria com um processo judicial, né? O melhor seria você procurar um advogado ou uma advogada especialista em direito do trabalho. Você vai relatar o que está acontecendo com você e aí esse especialista vai analisar e vai te dar todas as possibilidades e as chances e principalmente ele vai verificar se aquele fato enseja uma rescisão indireta. Bom, mas é só na Justiça do Trabalho mesmo. Então, o que eu oriento também, como eu já falei aqui, é que o fato que ensejou essa rescisão, esse pedido, se não foi um fato assim que impossibilite mesmo de você continuar o trabalho, você pode continuar trabalhando e aguardar a decisão, né, do juiz da causa que estiver analisando o seu processo. Mas eu quero deixar muito claro aqui que a lei, ela tem essa possibilidade de você decidir, né? Olha, doutora, eu não tenho mais como continuar a trabalhar nessa empresa. Não tem problema nenhum. Nós avisamos no processo, colocamos a data do último dia do trabalho e explicamos da forma mais clara possível o porquê dessa impossibilidade de dar continuidade no contrato de trabalho. Aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar as suas notificações e se você tem algum comentário, alguma dúvida, escreve aqui para mim que eu te respondo.